Aqui do Bom Dia, é isso, Dudu, que você relatou agora, né? A família ainda está muito temerosa relacionado ainda ao Ítalo, que permanece foragido. Esse caso aconteceu no dia 26 de junho, por volta das 21 horas, onde o garoto Jorge Gabriel, de 14 anos, ele foi abordado por criminosos ali na BR-316, enquanto voltava de bicicleta de uma aula de jiu-jitsu aqui no município de Monsenhor Gil. Eu já estou aqui ao lado tanto do Jorge Gabriel quanto da dona Juliana, que é a mãe do garoto, para trazer informações para os nossos telespectadores sobre esse caso, né? Vou começar primeiro, Dudu, conversando com o Jorge Gabriel. Jorge, hoje, né, como é que tá o coraçãozinho aí? Tá muito bom, tá normal, ainda não tive muita afeto sobre isso, tá normal. Continuo fazendo as coisas que eu quero, continuo indo pra escola, não mudou muito não. E pra mim não mudou, mas pra família deve ter mudado. Eu quero lhe dizer, antes de mais nada, que você se tornou filho de todo o Piauí, porque todo mundo estava naquele dia 26 preocupado com você, né? A família toda se mobilizou, o Piauí todo se mobilizou para acompanhar. Jorge, voltando àquele dia, né? Você de fato foi abordado ali na BR, como é que foi feito todo aquele trajeto, né, até o local? Foi feito muito, foi um trajeto muito desconfortável, porque eu estava sendo tratado como um animal. Foi totalmente desconfortável, o caminho era muito longo, as estradas eram péssimas, e sempre batia minha cabeça em algum lugar, minhas costas. Foi péssimo. Jorge, você percebeu que de fato ele tinha pessoas diferentes naquele dia no local onde vocês estavam treinando? Sim, disseram que tinham pessoas diferentes, mas eu acabei não percebendo. Com relação ao trajeto também, houve a informação de que tinha um carro que estava seguindo vocês? Tinha sim, tinha um carro preto, o mesmo carro que foi usado para me sequestrar. E nesse trajeto, Jorge, nós fizemos esse caminho, né, de sair aqui de Monsenhor Gil até o local onde você estava. Você chegou algum momento aí a pé? Como é que foi feito todo esse trajeto? Primeiro eles me deixaram no meio do mato para me tirar um sono, aí depois eles me levaram até o cativeiro a pé mesmo, porque era uma estrada muito fechada assim. Aí eles decidiram me levar a pé e deixar o carro no meio do mato. Você foi vendado nesse caminho, percebeu quantas pessoas estavam nesse veículo? Tinha umas 4 pessoas no veículo, mais um, o Ítalo, e mais um que era o cara que tava dando a casa, e eu fui com a toalha na cabeça para mim não ver aos redores, mas sempre com a visão de frente. Quando chegou lá no local, Jorge, você percebeu, eles chegaram a informar o horário que vocês chegaram lá no local e como foi o tratamento que eles fizeram com você? Rapaz, eu perguntei o horário sim, pra mim já ter uma dimensão do tempo que eu já tava por lá. Era umas 3 da manhã quando sossegou tudo. E eles não me trataram, eu não vou dizer que foi tão bem assim, mas eles me deram água e comida, mas o tratamento não era tão péssimo. Você chegou a ter contato com as outras crianças que estavam lá no local, que seriam filhos lá dos bandidos? Não. Eu vi eles na casa, mas eu não tive contato. Com relação ao local em si, né? No momento em que a polícia chegou, como é que foi todo o procedimento? Foi normal, a polícia chegou lá, arrombou a porta, aí só me pegou e virou o carro lá no meio do mato e me levaram. Eles chegaram a gritar, a correr no momento em que a polícia chegou? Não, o cara que ficava me olhando, ele só disse que era pra mim ficar lá, que ele já ia embora por conta do helicóptero que ele escutou. Aí ele já tá morto, né? Com relação à questão da informação que surgiu ao longo dessa investigação, que eles tinham colocado medo com relação à possibilidade de ter uma cova lá no local, de fato ocorreu? Sim, de fato ocorreu. Quando meu pai não queria fazer as transferências, eles sim me ameaçaram dizendo que já estavam cavando o buraco e que já iam me matar. Jorge, hoje, né? Hoje, como é que tem sido a tua rotina? Você está mais tranquilo? Como é que tem sido a tua vida depois desse sequestro? Minha vida mudou bastante, porque agora meus pais estão mais preocupados assim, eu perdi minha autonomia, antes era um pouquinho mais livre, mas ela continua normal, eles sempre tentam manter para não mexer muito com o meu psicológico. E no dia que você foi solto, né? Foi liberado depois da chegada da polícia, aquele abraço do seu pai, né? Ele foi de alívio mesmo, né? Foi muito de alívio, mas a gente ainda continua tenso por ele ainda tá solto.